Oi, Emília. Nosso grupo ficou com o tema 3, que é produtos biofarmacêuticos, terapia higiênica e medicina personalizada. Eu, Pedro, vou falar sobre medicina personalizada, a Paola sobre produtos biofarmacêuticos e o Eduardo sobre terapia higiênica. Eu vou falar um pouco sobre os produtos biofarmacêuticos. São medicamentos que são obtidos através de uma fonte ou de um processo biológico. Ou seja, o princípio ativo dele é obtido através de um emprego industrial de micro-organismo ou de células geneticamente modificadas. Os biofármacos geralmente são produzidos através de uma proteína ou de ácidos nucleicos. A, Qual que é a diferença entre os medicamentos sintéticos do biofarmacêutico? Os, é, o biofarmacêutico, eles são mais seletivos em determinadas doenças. E a principal característica para diferenciar é que os biofármacos ele tem uma frequência maior de reações imunológicas. E já o sintético não tem uma alta frequência. As principais vantagens desses medicamentos biológicos são o aumento da eficácia e a diminuição dos efeitos colaterais. São indicados em várias doenças autoimunes, como artrite reumatoide, e também em tratamento de vários cânceres e doenças sistêmicas, como a diabetes, é um exemplo. E já a desvantagem é que a indústria biofarmacêutica possui vários processos complexos, é, tanto na fase de pesquisa, desenvolvimento e testes. Ou seja, esses medicamentos biológicos ele tem um alto custo e demora muito a ser desenvolvido. A indústria de biofármacos. Um dos primeiros produtos biotecnológicos foi a insulina humana, desenvolvida no final da década de 1970 e entrando no mercado em 1982. Esse tipo de insulina foi produzida através das técnicas de DNA recombinante e ganhou um espaço antes que era ocupado pela insulina de animais. Acompanhando a evolução da engenharia genética, a indústria de biofármacos vem crescendo cada dia mais. Os efeitos adversos podem ocorrer em todos os tipos de fármacos e são até frequentes. Pode dar dor no local da administração, pode ocorrer vômito, náuseas e dependendo do fármaco administrado, pode ocorrer uma dificuldade respiratória, perda de apetite, insônia, e tem os mais que pode ocorrer mais graves. São raros, mas pode ocorrer a dependência, hemorragia, insuficiência cardíaca e vários outros. Embora esses fármacos sejam relativamente novos, eles foram comprovados sua eficácia e segurança antes de serem comercializados. Porém, ainda não se conhece todas as interações medicamentosas que existem. Por não serem metabolizados pela enzima citocromo P450, ele não interage com os fármacos sintéticos ou semissintéticos, dependente desse sistema de transformação. E não se sabe também pela administração de um ou mais fármacos. Bom, agora eu vou falar sobre terapia gênica. Basicamente, entende-se por terapia gênica todo procedimento que busca inserir, retirar ou modificar um gene específico, visando um tratamento terapêutico. Esse tipo de procedimento só se tornou possível graças aos avanços da genética e da bioengenharia, que permitiram a manipulação de micro-organismos como vetores, ou seja, como transportadores do material extracromossomal de uma célula para outra, sendo esses micro-organismos transportadores, na maioria das vezes plasmídeos, vírus ou nanoestruturas criadas a partir da bioengenharia. Bom, mas como a terapia gênica funciona? Ela basicamente pode seguir dois tipos de estratégias, sendo ela a estratégia ex vivo e a estratégia in vivo. Na estratégia ex vivo, consiste na retirada de células do tecido desejado. Essas células são manipuladas
geneticamente e depois são devolvidas ao organismo do paciente, para que elas possam se automultiplicar e ter o efeito desejado dessa forma. Já na estratégia in vivo, são utilizados vetores, ou seja, transportadores, micro-organismos transportadores, que são inseridos com o gene diretamente no organismo do paciente, para que dessa forma, carregando os genes desejados, esses micro-organismos alcancem as células-alvo e possam reescrever o DNA da forma desejada. Bom, vantagens e desvantagens da terapia gênica. Para entender isso, temos que entender que a utilização da terapia gênica basicamente segue duas vertentes, sendo elas a vertente da terapia de células somáticas e a vertente da terapia de células germinativas. Na primeira, nas células somáticas, o objetivo é corrigir os genes das células de um determinado tecido do paciente sem passar isso para os descendentes. Já na segunda, nas células germinativas, são feitas modificações genéticas em células que darão origem a uma nova vida, ou seja, no ponto de vista da bioética, o tratamento de células somáticas se assemelha basicamente ao transporte de órgão, que visa a melhora de um órgão que não funciona corretamente. Ponto positivo. Porém, o tratamento de células germinativas pode ser materializado na forma de preconceitos como a eugenia, ou seja, a supremacia racial, e por isso essa técnica não é muito bem aceita hoje em dia. Bom, um exemplo da terapia com células somáticas que eu disse pode ser a manipulação de células tronco, terem os seus genes alterados, adquirem a capacidade de se multiplicarem de forma muito mais elevada. E um exemplo de terapias com células germinativas é a ovelha Dolly, sendo ela o primeiro mamífero a ser clonado com sucesso. Medicina personalizada. A medicina personalizada consiste na adaptação dos tratamentos médicos às necessidades específicas de cada paciente. Com base em características genéticas, é possível identificar e prever quais são as terapias mais eficazes e seguras para cada pessoa. Fazem parte da medicina personalizada a farmacogenética e a farmacogenômica. A farmacogenética diz respeito às variações nas respostas a fármacos decorrentes da constituição genética. E a farmacogenômica é a ciência que estuda a interação entre genes e medicamentos. A partir da análise de regiões específicas do DNA, é possível obter informações sobre, por exemplo, o perfil de metabolização do paciente para um determinado fármaco, bem como o perfil esperado de resposta ao tratamento. Critérios que influenciam nas respostas dos fármacos. A deficiência de glicose 3-fosfato desidrogenase, um distúrbio ligado ao sexo, no qual os homens afetados ou mulheres homozigóticas raramente também podem ser afetadas, sofrem hemólises expostas aos vários químicos, incluindo o antimalárico primaquina. Deficiência de colinesterase plasmática, um distúrbio autossômico recessivo que confere sensibilidade ao bloqueador neuromuscular succinetona. Porfiria intermitite aguda, uma doença autossômica dominante mais grave em mulheres e no qual os fármacos ou hormônios sexuais endógenos que induzem as enzimas CYP precipitam graves crises. E também deficiência do acetilador de fármacos, um poliformismo que é balanceado, e por fim susceptibilidade aumentada à autotoxicidade por aminoglicosídeos, que é conferida por uma mutação no DNA mitocondrial. Esses distúrbios farmacogenéticos demonstram que as respostas aos fármacos podem ser determinadas geneticamente nos indivíduos. Os poliformismos de nucleotídeo único e as combinações de SNPs em genes que codificam as proteínas envolvidas na distribuição ou ação de fármacos são comuns e permitem prever respostas aos mesmos. Os testes farmacogenômicos sanguíneos ou em tecidos removidos cirurgicamente estabeleceram associações entre várias dessas variantes e a resposta individual aos fármacos. Vários desses testes estão disponíveis para o uso clínico, embora sua função na individualização do tratamento farmacológico ainda esteja sendo estabelecida. Esses testes estão disponíveis para diversas variantes do HLA que prevêem a toxicidade do abacavir, da carbamazepina e da clozapina. Genes para as enzimas metabolizadoras de fármacos, incluindo a CYP2D6 e a CYP2C9 e a tilpurina S-metiltransferase. Mutações na linha germinativa e somática nos receptores do fator de crescimento, que prevêem a capacidade de resposta a tratamentos antitumorais, incluindo imatinib e
trastuzumab. Testes gênicos relacionados com o metabolismo de fármacos. Tilpurinas e TPMT, a 5-fluorouracila e a DPYD, usada no tratamento de tumores sólidos, eficácia variável e toxicidade mucocutânea imprevisível. É detoxificada pela dihidropirimidina deshidrogenase, que contém múltiplas variantes genéticas funcionais clinicamente identificáveis. A informação genética atualmente disponível não é altamente sensível nem específica, mas a FDA recomenda que esse fármaco não seja administrado a pacientes com deficiências de DPYD. Tamoxifeno e CYP2D6. O tamoxifeno é metabolizado a um antagonista de estrogênio, o endoxifeno, pela CYP2D6. Uma enzima sujeita a acentuada variação polimórfica. Vários pequenos estudos de associação têm sugerido uma ligação entre o genótipo CYP2D6 e a eficácia. Estão disponíveis testes de genotipagem para o CYP2D6, mas esperam-se resultados genéticos de ensaios comparativos de maior escala, envolvendo tamoxifeno versus inibidores da aromatase. O tratamento com outros substratos da CYP2D6, por exemplo, a tetrabenzanina, usada no tratamento da doença Huntington, também pode ser influenciado pelo conhecimento do genótipo CYP2D6. A FDA recomenda que não seja prescrita aos pacientes metabolizadores dessa enzima, CYP2D6 lentos, a dosagem de mais de 50 mg diária, devido ao risco de depressão grave. Trastuzumab e HR2. O trastuzumab é um anticorpo monoclonal que antagoniza o fator de crescimento epidérmico, por ligação a um de seus receptores, receptor do fator de crescimento epidérmico humano tipo 2, HR2, que pode ocorrer no tecido tumoral como resultado de uma mutação somática. É usado em pacientes com câncer de mama, cujo tecido tumoral sobreexpressa esse receptor. Outros pacientes não se beneficiam dele. Desatinib, imatinib e BCR-ABL1. O desatinib é um inibidor de tirosina quinase, usado em malignidades hematológicas caracterizadas pela presença de um cromossomo Filadélfia, denominada leucemia mieloide clônica, e alguns adultos com leucemia linfoblástica aguda. O cromossomo Filadélfia resulta de um defeito de translocação, quando parte de dois cromossomos 9 e 22 trocam de lugar. Parte de uma região breakpoint cluster do cromossomo 22 se liga à região Albelson 1 do cromossomo 9, com a mutação T315L. No BCR/ABL, confere resistência ao efeito inibidor do desatinib, e pacientes com essa variante não se beneficiam desse fármaco. Também estão sendo avaliados testes farmacológicos para o imatinib, outro inibidor de tirosina quinase usado em pacientes com LMC, e outros distúrbios mieloplásicos associados a rearranjo no gene para o receptor de fator de crescimento, derivado de plaquetas, ou para BCR/ABL. Testes genéticos combinados, metabolismo e alvo. Varfarina e genotipagem CYP2C9 mais VKORC1. A varina é um fármaco cuja posologia deve ser individualizada. Isso é feito determinado se o INR internacional, Numbers Ratio, Índice Normalizado Internacional, uma medida do seu efeito na coagulação sanguínea, mas continua sendo comuns eventos trombóticos, apesar do tratamento ter falta de eficácia e efeitos adversos graves. Em geral, pode ocorrer hemorragias. A varina é um fármaco mais amplamente utilizado, para o qual têm sido propostos testes farmacogenéticos com base em um estudo que demonstra que os resultados se associam ao poliformismo em seu alvo-chave, a vitamina K, epóxido redutase e na CYP2C9 envolvida em seu metabolismo. Têm sido propostos algoritmos de posologia com base nos resultados de testes para poliformismos desses genes. Um ensaio clínico randomizado favoreceu essa estratégia para início de tratamento versus uma abordagem com uma dose inicial padrão, mas os testes genéticos não melhoraram o algoritmo para iniciação da dose com base em outras variáveis clínicas. Concluímos então que a susceptibilidade aos efeitos adversos de fármacos podem ser geneticamente determinados. Os testes farmacogenômicos oferecem a possibilidade de uma terapêutica personalizada, sendo a medicina personalizada mais precisa para vários fármacos e distúrbios. Esse é um campo de intensa atividade
de investigação, rápido progresso e elevadas expectativas.